Olá pessoal, alunos do terceiro ano do IFAL, curso de eletrônica. Aqui são os professores Daniel e Gregor e nós estamos em débito com vocês em relação a mostrar alguns circuitos integrados, né? Amplificadores operacionais, que a gente não teve condições de fazer isso antes, né? E nessa oportunidade a gente está mostrando a vocês um CI novo para vocês, que é esse aqui, que está encapsulado com esse suporte de plástico, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Bom, aqui nós temos uma caixa, né, de circuitos integrados, e vários desses circuitos integrados, a maioria praticamente aplicações em áudio, e eu gostaria, Gregor, de dar uma atenção especial a esse CI 741, né? Por exemplo, o LM 741, né? O HA 17741. Nós já falamos isso aqui, alguma coisa para vocês. E vocês observem que todos esses circuitos integrados aqui, eles têm encapsulamento plástico, né? Que é aquela sequência que a gente chama de DIP ou DIL, né? Esse tipo de encapsulamento aqui, ele é muito vantajoso, assim, de início, né? Como, por exemplo, são encapsulamentos mais fáceis de serem encontrados, né? Mais leves, né? Mais baratos, mais práticos, né? Mais fácil de você conectar no protoboard, vocês veem o protoboard aqui, né? Por outro lado, esses encapsulamentos DIP, né, e inclusive o flat pack, aquele encapsulamento aranha de 10 ou 14 pinos, geralmente, eles apresentam uma desvantagem, né, em relação à falta de uma blindagem eletrostática, né? Então, consequentemente, o CI fica vulnerável a sinais indesejosos, né, que podem influir no próprio desempenho do CI, né? Bom, então vocês observem todos esses encapsulamentos aqui, né? Todos eles são plástico, temos CI aqui variados, né? Alguns usados como reguladores de tensão, outros amplificadores operacionais de áudio, né? Na parte de tratamento de sinais analógicos, outros CIs de maiores ganhos, reguladores de tensão, enfim, nós temos várias espécies aqui de amplificadores operacionais, ok? Todos eles têm essa desvantagem, digamos assim, de usar o encapsulamento de plástico, né? Que, como eu falei, é encapsulamento que apresenta várias vantagens, mas também a desvantagem principal é quebrar facilmente esses terminais, né? Como vocês observem aqui, por exemplo, esse LM324, né, de 14 pinos, esse encapsulamento, né, ele deixa o CI bastante leve, mas esses terminais são muito sensíveis, né? Se você for tentar colocar no protoboard aqui e enganchar alguma coisa, você já não pode forçar para não quebrar, né? E danificar o CI, né? A outra grande desvantagem dele é a falta de uma blindagem eletrostática, que eu vou falar daqui a pouco, né? A outra grande desvantagem é exatamente em relação à vergabilidade desses terminais. Esses terminais não admitem serem flexibilizados, porque eles podem quebrar nos terminais. Aí você perde o CI, tá? Bom, então por essas e outras ficam essas informações desses encapsulamentos DIP e DIL, né? Tanto single como dual inline, né? Dependendo da necessidade. O single é o CI único, o dual inline tem 2 CIs, né? Tem também o quadriline, né? Que são 4 CIs em um só, né? Aqui tem misturado dependendo da referência, tá? Bom, mas eu gostaria de falar a vocês e mostrar principalmente, né, o operacional nesse novo tipo de encapsulamento que nós temos aqui, né? Vocês observem, esse encapsulamento é de metal, né? Ele vem com esse acessório aqui de plástico, com o objetivo, né, de proteger melhor esses terminais, né, e evitar danos no CI, correto? E esse tipo de encapsulamento é o que a gente chama de metal can, né? Eu já havia falado a vocês, o encapsulamento de metal, né, externo, parece um chapéu de boiadeiro, né? Esse tipo de CI praticamente aqui em Maceió você não encontra, né? Ele apresenta, a única desvantagem dele é o preço, é um CI extremamente caro, né, em relação ao encapsulamento de plástico. Por outro lado, em determinadas situações é preciso usar esse tipo de circuito integrado, com encapsulamento metálico, porque ele traz a grande vantagem da blindagem eletrostática. Correto?
Só para a gente se lembrar, eu já havia falado a vocês, mas só para a gente se lembrar, a identificação desse CI é muito simples. Você olha ele de cima para baixo, né? Vamos supor dessa forma aqui, o professor Grego está mostrando. Então, nós observamos assim, ele de cima para baixo. Temos um chanfrozinho, né? Aqui vocês observam esse tarugozinho. Aí você lê de cima para baixo dessa forma. O chanfro é o terminal 8. Aí você conta anti-horário de 1 a 7. Então 8, aí no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois o 8, né? Que é o próprio pino do chanfro, correto? Então a contagem básica é essa, da pinagem, né? É um CI de 8 pinos e conta com a grande vantagem da blindagem eletrostática. Bom, esse tipo de CI, né, ele é um CI especial porque ele pode ser usado em aplicações que você precisa de uma vedação maior, né, contra energia eletrostática, né? Às vezes você está trabalhando numa placa de circuito impresso e alguns elementos laterais criam campos eletrostáticos que acabam perturbando o funcionamento do próprio CI. Esse tipo de blindagem evita isso. Outra coisa, e evita também que você tenha fontes externas causadoras de ruídos elétricos indesejáveis, né? Por exemplo, fontes de ruídos eletromagnéticos, né? Às vezes o cara está trabalhando com motores, né? Com máquinas em geral, né? A presença de outros semicondutores oxidados e mal blindados. Então tudo isso é fonte de interferência, inclusive de IHF, em RF, né? Então esse tipo de CI ele é blindado e protege bem, né, o próprio circuito integrado da interferência desses sinais externos indesejáveis, né? Porque ele conta com uma blindagem de metal, correto? Como vocês observem aqui, que faz esse tipo de vedação, né? Além de ruídos industriais entre 60 e 120 Hz, né? Enfim, sinais indesejáveis que podem estar na vizinhança do CI e que podem ser rapidamente e facilmente capturados pela própria proximidade, correto? Então é um CI realmente de maior qualidade, né? E maior imunidade contra esses sinais indesejáveis presentes, né? No ambiente do circuito onde a placa de circuito impresso está operando, correto? Então o professor Gregor vai mostrar aqui a vocês melhor, vocês observem aí. Vê se você consegue identificar a inscrição, né, do CI. Dá para mostrar, Gregor, a inscrição? Que mais de perto. Bom, então são CIs de alta blindagem eletrostática, correto? Metal CAM, e que viabilizam uma série de aplicações, né? Principalmente aquelas em que a blindagem eletrostática influi muito no desempenho do próprio circuito, correto? E inclusive nós temos fontes importantes de sinais de RF, né? Sinais de rádio interferência, rádio frequência, que esse tipo de sinal também é bloqueado por esse tipo de encapsulamento, né? Que o encapsulamento ele consegue desenvolver uma certa imunidade, um certo aterramento para esse tipo de interferência externa. Ok? Tudo bem. Então, até logo e que Deus abençoe a todos.